Aí, bom dia pessoal. Pode passar, não tem problema. Bom dia pessoal. Estamos entrando ao vivo. 10 horas aí então, como de costume. Vamos começar a nossa live. Estamos com um cenário diferente hoje. Mudamos um pouquinho o ângulo da câmera. Estamos entrando aí. Vamos esperar só um pouco para o pessoal chegar. Já vamos iniciar então o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a função do engenheiro na obra, né? Algumas coisas que a gente precisa fazer para conseguir engajar a equipe, para organizar o pessoal de obra, para organizar os nossos clientes, informações que precisam ser passadas, né? Então, nessa live nós vamos conversar sobre isso, certo? Aproveitar aí um pouco dessa experiência, desses anos de obra. Vamos então colocar alguns tópicos aqui pra gente bater um papo, beleza? Daí nós vamos passando aí item por item do que eu coloquei como importante. Depois a gente já vai disponibilizar lá no perfil do Engie Guilherme Volpe um resuminho aí, um passo a passo da live com os tópicos aí. Isso a gente vai fazer sempre para vocês terem, tá bom? E as lives estão ficando gravadas lá. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo certo o som? Que aqui do meu celular tá saindo o som, bicho? Deu certo? Peraí que eu tava postando. Aqui do meu celular. Ah, beleza, tá certo aqui. Tá saindo o som, bicho. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar, pessoal. Primeiro passo aí que a gente colocou como importante do papel do engenheiro na obra. Primeira coisa, projetos. Antes até mesmo de ir para a obra, de começar a obra, precisa estudar sobre os projetos. Precisamos estudar sobre os projetos. Pegar todas as informações possíveis, né? A gente já falou com o cliente, já fez aí esse alinhamento de expectativas com ele. Já temos os projetos na mão. Tem projetos que são mais detalhados, projetos executivos, tem alguns projetos que são mais simples, mas nós precisamos pegar esses projetos, colocar em cima de uma mesa e começar realmente a estudar. Pega aí sua lapiseira, coloca papel, compatibiliza, visualize o projeto, entenda o projeto, faça perguntas para você de como as coisas vão acontecer. Fala, como é que eu vou encaixar a parte elétrica com esse projeto de arquitetura? Tá claro para você como que vai fazer a passagem dos cabos? O estrutural aqui tá tudo certo, não tem nenhuma viga aí que tá chocando com a parte hidráulica. Realmente estudar. A gente fala que assim, você conseguiu visualizar o projeto na sua cabeça? Você já conseguiu ver a obra pronta? Você conseguiu fazer isso? Se ainda não conseguiu, se a gente ainda não conseguiu visualizar isso, começa de novo. Pega o projeto, então começa a estudar, começa a ver elevação. Se está fazendo um prédio, você pegou aí então esses projetos do seu prédio, já viu o projeto 3D, já viu a maquete na sua cabeça, você precisa conseguir visualizar isso aqui. A gente, né, como engenheiro, arquiteto, construtor, designer, o que seja aí no ramo da construção, a partir do momento que a gente consegue visualizar o negócio pronto, conseguiu ver a viga aí, conseguiu ver como que as coisas vão acontecer, você conseguiu materializar isso dentro da sua imaginação, você conseguiu ver isso realmente pronto, é o primeiro passo aí para você começar direitinho lá na obra, porque você precisa chegar com esses projetos então e passar para a sua equipe, né? Fazer a galera entender o que está acontecendo, como as coisas vão acontecer. Então, estudou o projeto, já compatibilizou, já viu as interferências, já visualizou como essa obra vai ficar pronta.
Aí sim, então beleza, vamos para a obra. Normalmente, seja obra grande ou seja obra pequena, sempre vai ter os líderes da equipe, certo? Se você tiver uma estrutura maior de obra, você vai ter um mestre de obra responsável pelo pessoal, você vai ter os empreiteiros de cada setor, você vai ter o empreiteiro aí de alvenaria, o empreiteiro de acabamento, o empreiteiro do gesso, a equipe de pintura. É extremamente importante você fazer um alinhamento com essa equipe, né? Com os líderes dessa equipe. As informações precisam ser ditas e precisam ser passadas. Então, você já leu, você já estudou, você já sabe sobre o projeto. Seus líderes também precisam entender e compreender sobre os projetos. Então, tem o empreiteiro da parte civil. Então, não é só o projeto específico dele, ele precisa ter uma visão geral das coisas, né? Ele precisa ter uma visão geral do que está acontecendo, porque às vezes esse cara que está fazendo a parte civil ali, ele vai ver uma interferência e vai te explicar sobre uma interferência que, tipo, ele efetivamente lá tendo a mão de obra, né, dele executando algum trabalho, fala, pô, Guilherme, aquela pia ali ou aquele ponto de hidráulica vai ter um pilar bem naquele lugar. Então a gente consegue, tipo, com os próprios líderes também fazer mais alguns ajustes nisso, né? Então, e alinhamento de expectativas. A obra precisa de um cronograma, seja ele macro, né? As obras menores, as reformas, que é tudo muito rápido aí, a gente tem um cronograma um pouquinho diferente, né? Ele é semanal, ele precisa ter umas datas aí que você precisa ver diariamente, você precisa de algumas tarefas liberar de imediato. O que é importante? Você tem lá então esse empreiteiro da elétrica, fala, viu, a gente precisa da sua parte pronta até dia tal. É possível fazer isso? Você consegue fazer isso nessa data? É exequível esse cronograma que a gente fez aqui? Ele vai te falar, pô, Guilherme, conseguimos fazer. Fala, pô, eu preciso de mais uma semana, eu preciso dá para antecipar esse prazo, beleza. Estamos com o pessoal de acabamento. Fala, viu, a gente colocou aqui para você um mês para você fazer toda essa parte de acabamento da obra. Você consegue? Dá pra gente fazer isso aqui? Quantas pessoas você vai precisar colocar? Fala, pô, é uma obra de um apartamento de 90 metros quadrados. Você vai precisar colocar 6 caras dentro de um apartamento desse. É possível ter 6 pessoas dentro disso? É possível ter 6 pessoas dentro desse apartamento? Daí você vê lá, então vai ter mais o pessoal da elétrica agora, né? Então o pessoal da elétrica tem mais 2, 3. É possível 9 pessoas dentro disso? E você colocando todo mundo aí, eu falo mesa, mas não precisa ser mesa, isso é lá na sala, na obra mesmo. Você colocou esse pessoal junto para conversar, para alinhar as expectativas, o que você espera deles, você precisa também mostrar para esse pessoal que você está ali para ajudar. Então, nós vamos precisar entregar coisas para eles também, nós vamos ter que facilitar a vida deles. Então, vamos lá, beleza, eu preciso de você para fazer isso em uma semana. O que você precisa que eu faça para que seja possível? Então eu preciso do material aqui amanhã, eu preciso de espaço, eu tenho que trabalhar sozinho aqui nesse período, o trabalho que eu vou fazer, eu preciso que a obra esteja limpa. Então você colocou os líderes na mesa, você bateu o papo com essa galera, o seu escritório está alinhado também para os materiais chegarem na data certa, você alinhou expectativas com a sua equipe de obra, certo? Isso é importantíssimo, porque assim nada adianta a gente montar um cronograma no escritório, não passar informação para o pessoal na obra, não alinhar expectativas, falar o que você espera deles, e daí pôr o papel lá na parede, que é querer que as coisas aconteçam, né? Então essa reunião é extremamente importante, não precisa ser nada formal, mas tem que ser extremamente clara. A informação tem que ser passada de forma clara, certo? Então aí a gente já falou do item 1 dos projetos,
do alinhamento de expectativas, de datas de cronograma, pode ser datas macros, tá, pessoal? Você não precisa, hoje vai acontecer isso, amanhã aquilo, tipo, todos os dias, mas a gente sabe que em uma semana, então, a elétrica tem que estar pronta. Em um mês, isso aqui tem que estar pronto. As interferências precisam ser analisadas do projeto, beleza? Quarto ponto, aferir isso. Porque nada adianta um líder, tipo, falar, colocar data, isso, aquilo, mas nunca aferir o que ele falou. Tipo, então se na quarta que vem tal item precisa estar pronto, na segunda-feira ele já lembra o cara, falou, viu, quarta-feira então a gente finaliza nosso serviço, tá dando tudo certo? E quarta-feira, realmente isso precisa ser verificado. Para as pessoas verem também que o meu líder está olhando, o engenheiro responsável da obra está olhando, o estagiário está aqui com a gente facilitando a nossa vida, desenrolando as coisas para que quarta-feira a gente esteja com a tarefa cumprida, certo? Então, a partir do momento que você passa uma data, você precisa aferir esse trabalho depois, beleza? Eu gosto muito dessa frase, né? Eu gosto muito desse tema, que é sobre aí, lembre-se, você está na obra para facilitar e desenrolar as coisas, e não para complicar e travar. O que eu quero dizer com isso? Que assim, nós como engenheiros, a gente tem aí essa noção e esse comprometimento com as coisas que são extremamente importantes a nível técnico, o que são coisas mais leves, coisas que têm um impacto técnico um pouco menor, certo? Então, assim, para focar sobre as coisas, o que eu quero dizer é, bom, isso aqui tem um impacto técnico muito alto, nós precisamos focar nisso, a gente precisa ter uma atenção maior sobre determinados pontos. Então, aqui hoje nós vamos ter uma concretagem que é extremamente complexa ou que ela tem aí uma função estrutural pesada, ela tem uma responsabilidade alta, você precisa colocar seu foco nessa atividade, você precisa prestar muita atenção nisso e facilitar aí facilitar a execução dessas tarefas para que dê certo. Então beleza, o ferro aqui nós vamos conferir, nós vamos, então vamos fazer assim, vamos fazer assado, esse ferro aqui não vai dar certo desse jeito. Pessoal, a gente precisa armar isso de outro jeito, precisa fazer isso de uma outra maneira. Então, Guilherme, faltou um arame aqui, a concretagem daqui a pouco, tem coisa que não dá para cancelar tudo, para tudo, vamos lá. Não, você precisa ir lá, resolver, pegar o material, colocar para os caras para desenrolar. Às vezes concretagem à noite também, a gente estava falando, né, o quanto de coisa envolve, da iluminação, de ter uma infraestrutura aí que os meninos possam trabalhar com qualidade, sem problema. Você está lá para pensar em todo esse entorno da obra para o negócio dar certo, né? Que a gente fala que às vezes tem alguns engenheiros, alguns líderes que chegam na obra, parece começa a travancar coisa, né? Só fica lá, para dar porrada nos caras de obra e as coisas começam a dar errado, começa a refazer coisa, começa a mudar coisa. Então a gente está lá para acompanhar e para evitar retrabalhos. Então, se você está acompanhando o processo, você alinhou com o pessoal como vai acontecer as coisas, a quantidade de retrabalho ou de coisas erradas diminui bastante, porque você já se comunicou com eles, você já instruiu o seu líder, seu mestre de obra já falou para você também como as coisas vão acontecer, você já concordou, você já deu seu ok para aquilo acontecer daquela maneira, naquele processo, naquela sequência. Então você tá ali só para, beleza pessoal, vamos nessa, vamos lá, vai dar tempo, vamos nessa, o que vocês precisam de mim, vamos lá, certo? Porque se você larga, vou chegar lá meia hora antes da concretagem, daí começa, não, isso aqui tá errado, desmancha, precisa refazer isso, cancela concreto, você não tá lá para ajudar, você chegou em cima da hora, você não falou o que você queria,
você não conferiu nada antes, você não viu se a sua equipe estava alinhadinha, se estava redondo, se as coisas estavam acontecendo de maneira redondinha, e você chega lá só para falar, meu, sai fora, não vai dar certo, vamos fazer isso aqui de novo. Então você não está facilitando em nada, você está complicando só a vida da obra, né? Você está complicando o que as coisas têm que acontecer, têm que ser feitas. Tem um assunto aqui que também é bastante complexo, né? Sobre questão de entrega de obra. Você entregou a obra e ela começa a dar chamado de coisas que não ficaram bem feitas. É muito mais fácil, pessoal, é muito melhor você resolver problemas da obra enquanto você está dentro dela. Tipo assim, quando a obra está acabando, a gente costuma pegar um papel mesmo, de uma folha de caderno, e vai listando os itens que tem para finalizar. Inclusive junto com o cliente. Ele faz uma listinha aí e fala, para mim está faltando isso, isso, aquilo. Que às vezes é detalhezinho final de obra mesmo. A gente já fez esse checklist e vai até o final para resolver. Enquanto você está dentro da obra, você está com a equipe na obra, é muito melhor, que está todo mundo ali motivado para acabar, para finalizar o que tem que fazer. Não deixe rabo para trás, porque esses rabinhos que fica para trás consome tempo, consome energia. Para a equipe voltar para a obra, às vezes é mais complexo, porque já começou outra, já está fazendo outra coisa. Daí precisa um encaixe da agenda para o pessoal voltar. Então, quando você está dentro da obra, procure fazer listas de encerramentos de obra com frequência, semanalmente. Vai fazendo, vai resolvendo, vai riscando mesmo, vai lá, coloca aí, tem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, fizemos isso, risca. Fizemos isso, risca. Fizemos isso, risca. Porque isso vai diminuir muito o chamado de pós-obra. Muito mesmo. Já resolveu o que tinha que resolver, já resolveu o defeitinho da pintura, já viu aquele acabamento do móvel que não estava legal, que precisou fazer. Isso para qualquer tipo de obra, seja obras mais pesadas, seja obras de acabamento. Se você resolve enquanto a galera está dentro da obra, é muito melhor. Certo? Vai te dar menos trabalho depois. Então aqui eu também coloquei o item de invista sua energia nas coisas realmente importantes, e o que não for tão importante assim, terceirize. Você então, como um líder, sempre quando a gente vai montar um cronograma ou começamos a fazer alguma obra que tem uma linha dentro dela, dentro desse roteiro que é mais complexo, que as coisas realmente precisam acontecer para que tudo se encaixe. Exemplo, para você tirar a medida de marcenaria, né, falando em obras residenciais, você precisa estar com as bancadas prontas, instaladas, senão você vai precisar combinar a medida. Então, beleza, o que eu preciso para liberar medida de marcenaria? Porque eu tô falando isso? Porque ela demora 60 dias para chegar. Então você tem que estar antecipado 60 dias, pensar, beleza, se meu prazo de obra acaba daqui 90 dias, então mês que vem eu já preciso liberar marcenaria. Então você precisa estar com as bancadas liberadas, você precisa estar com o gesso pronto, você precisa estar com o piso em fase de acabamento, finalização, porque tudo isso daqui está na linha que um trava o outro. Certo? Daí, fora isso, tem os serviços que vão levando paralelamente, que eles não têm impacto nessa linha de cronograma que tem antecessoras e predecessoras, que uma coisa se encaixa na outra, né? Então, você precisa focar sua energia nessa linha, nessa sequência de serviços, certo? Para que as coisas aconteçam certinho. E o que está fora disso aqui você consegue controlar um pouco mais distante. Você delega pessoas para ver as coisas para você, para que as coisas aconteçam, e você vai checando semanalmente, a cada 15 dias, um mês, depende do tamanho da obra. Beleza? Então, deposite a sua energia nesses serviços aqui que estão como A de prioridade. Beleza?
esteja presente, né? Esteja presente na obra. O nosso tempo é um negócio extremamente complicado, né? Nessa vida que nós temos levado, né? Como as coisas andam acontecendo aí, nosso tempo acho que é um dos insumos mais escassos que existem hoje, certo? O seu tempo é extremamente escasso, mas você precisa estar presente, você precisa mostrar que você está presente, você está acompanhando, você está envolvido no processo, você está envolvido para que as coisas aconteçam certo, os caras estão ali te vendo. Isso vai criando um respeito enorme. Eu sempre falo na obra para os estagiários ou para quem está começando aí com a gente, que não precisa ficar fazendo gracinha, não precisa ficar fazendo brincadeira para o pessoal te respeitar ou gostar de você. Não precisa. Você precisa, respeitar, né? Respeitar o ser humano, respeitar as pessoas. Você estando junto ali no dia a dia, você mostra que você está interessado para que as coisas aconteçam. Você fala o que você gosta, o que você não gosta, você elogia, os itens que precisam arrumar você fala, e a gente fala numa naturalidade, ou a gente cobra assim num tom de voz normal, numa naturalidade assim que as pessoas te respeitam super. E quando o negócio fica muito bom, você elogia também. Você fala, meu, esse revestimento ficou incrível, parabéns, vocês estão melhorando pra caramba. Ou fala, pô, aquilo ali não ficou legal, moçada, vamos precisar arrumar. Só que você vendo o dia a dia do que as coisas acontecem e resolvendo o dia a dia do que as coisas acontecem é muito melhor. Senão você nunca aparece na obra, daí daqui um mês você aparece lá e só fica apontando falha, apontando defeito, porque você não estava lá para acompanhar e engajar o pessoal, né? Então a vida do engenheiro na obra é criar engajamento da equipe, criar essa responsabilização que as coisas precisam acontecer no tempo certo. Eles precisam entender que você está lá para ver as coisas à frente, né? Dias à frente. Então, vamos fazer desse jeito, porque eu sei que se você não fizer isso nessa data de hoje, daqui um mês isso vai trazer alguns problemas pra gente, né? Então, a visão do engenheiro é pensar sempre na semana seguinte, sempre no mês que vem, sempre na tarefa final, sempre nessa linha aí de tarefas que são importantes. Beleza? Então, obra, pessoal. O pessoal às vezes fala, tem um passo a passo de como fazer as coisas. Não existe um passo a passo, né? Tem lá todos os itens que a gente precisa seguir, o que dá certo, o que dá errado, mas não tem um passo a passo, que cada obra tem sua especificidade. Você precisa realmente estudar sobre ela, você precisa saber, isso aqui eu ainda não fiz, né? Vamos estudar, vamos ver como que acontece, vamos procurar pessoas que façam isso, que tem know-how, que já fizeram, sabe o que dá certo, dá errado. Então o engenheiro já estudou, o engenheiro já conversou, o arquiteto já pensou, já desenhou, já colocou as coisas no lugar. A gente precisa estar ali com os empreiteiros, com a galera para gente, vamos alinhar as expectativas, vamos alinhar as datas, vamos alinhar a qualidade e vamos para frente, vamos fazer as coisas acontecerem. E um papel importantíssimo do engenheiro na obra aí para finalizar, né, quem está ali, a gente tem nosso cliente final, né, que vai realmente estar morando ali nessa casa, vai estar operando uma escola, vai estar operando algum lugar que vai realmente usar. A gente está no meio entre a equipe de obra, entre o cliente final e entre esse meio de comunicação aí para que todas essas expectativas sejam atendidas, certo? Para que as coisas aconteçam do jeito certo e que o cliente final fique extremamente satisfeito, que a obra não te dê problema, né? Que a obra seja entregue com uma qualidade excelente, certo?
Então é isso, a gente saber se comunicar de maneira efetiva com o cliente final, saber se comunicar efetiva com o pessoal de obra, que essa comunicação é extremamente diferente uma da outra. Nós já falamos disso outros dias e vamos continuar falando sobre comunicação. E é isso, seja presente, esteja presente, respeite, se comunique, alinhe expectativas e simbora, façam as coisas acontecerem aí do jeito que precisam acontecer, pessoal. A live vai ficar gravada, tá? A live vai ficar aí disponível para vocês. A gente está tendo uma interação legal de perguntas aí que o pessoal tem feito, interação sobre temas também que vocês querem que a gente fale. Então, aos sábados nós vamos fazer algumas lives que são mais abrangentes, tá? Nós estávamos aqui conversando, selecionando alguns assuntos. Então, aos sábados essas lives vão ser assim, não precisa ser um engenheiro para estar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre gestão mesmo, vamos falar sobre assuntos que abrangem não só a engenharia, abrangem a vida, abrange o que você faz aí, qual a sua profissão. E durante a semana, então, nós vamos começar a falar de assuntos mais específicos. Vamos falar de cronograma, vamos falar de precificação, vamos falar de orçamento de obra, vamos falar sobre projetos. Então a gente está decidindo ainda, nós vamos avisar vocês, talvez isso seja na quinta-feira à noite. Se vocês tiverem alguma sugestão aí, pode mandar para nós também. Mas então na quinta-feira à noite nós vamos fazer esses vídeos, essas lives aí sobre assuntos específicos. Então galera aí de obra, de escritório, engenharia, arquitetura, construtor, se você trabalha com isso, quinta-feira então nós vamos falar sobre isso. Se você está abrindo o seu escritório, que essa semana foi muito legal, o pessoal aí que está abrindo escritório falou, pô, esse assunto é extremamente importante, então vamos lá. Provavelmente então às quintas-feiras vamos falar sobre isso e aos sábados então vamos falar de assuntos mais abrangentes sobre gestão. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e uma ótima semana, um bom final de semana para vocês aí. Tchau, tchau.